vídeo de hoje nós vamos aprender a forrar essa cadeira, tá? Cadeirinha de escritório, ela é preta e ela não tem nada a ver com o meu ateliê. Então, mas é uma cadeira confortável, uma cadeira boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forrar com a pelúcia rosa, tá? Rosa chiclete. E aí, no decorrer do vídeo, nós vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Eu quero te convidar a fazer junto comigo. É muito simples, muito fácil, tá? E eu quero fazer de uma forma que dê pra gente tirar, pra poder lavar, né? Caso precise. Se quiser trocar e colocar outros forros, a gente vai seguir esse padrão, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, vamos aos materiais, né? Eu usei folha de sulfite, elástico, fita durex para fazer o meu molde, tá? A minha fitinha métrica pra gente poder medir, tá? O material é essa pelúcia alta aqui na cor chiclete, que eu fiquei apaixonada por ela. A medida da pelúcia alta é 1 por 50, tá? De largura. 1 de comprimento por 50 de largura, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu molde. Então, o que foi feito? Aqui no caso é o molde do encosto, tá? Eu pedi para que meu esposo desmontasse a minha cadeira para que eu pudesse tirar o molde do encosto e o molde do assento, tá? Como é que foi feito esse molde? Primeiro eu peguei a minha fita métrica, medi o encosto para eu ter uma noção de qual a medida e para ver a quantidade de folha sulfite que eu ia gastar. Porque no caso eu teria que emendar uma na outra para vir com o lápis e fazer o contorno do encosto da minha cadeira, tá? Então aqui eu gastei 4 folhas para fazer o encosto. Eu colhei uma na outra, passei a durex. Depois que eu vi, né, que tinha o tamanho suficiente para sobrepor o meu encosto, eu passei o lápis em volta, tá? E cortei com 1 centímetro, aproximadamente 2 centímetros de largura. Vocês vão entender o porquê, tá? Ó, 2 centímetros de largura aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar quantas folhas eu gastei no assento. No assento eu gastei 6 folhas. Gente, isso é porque é para minha cadeira. Isso aqui pode ser usado em qualquer outra cadeira, tá bom? É só você tirar, você vai lá, vai tirar a medida e vai ver mais ou menos a medida assim, para você ter uma noção de quantas folhas sulfite você vai gastar para poder fazer seu molde. É uma forma prática e fácil, tá bom? Então, no caso, eu gastei 6 folhas e juntei todas elas. Coloquei essas 6 folhas no chão, e em cima dessas 6 folhas o meu assento, sobrepus o meu assento e passei o lápis em volta, tá? Tudo isso para tirar meu molde. Na hora de cortar, 2 centímetros, tá? Que eu dei para poder cortar. Isso aqui eu fiz a olho, gente. Isso aqui é só para você ter uma margem, tá? Porque aqui vai entrar um elástico. É uma capa prática, uma capa fácil de fazer, tá? E pode ser feita de várias cores, com vários materiais. A gente, claro, material de preferência que tenha malha ou que tenha um elástico que você possa usar para você poder esticar e adaptar na sua cadeira, tá? Então, o meu molde é esse, tá? O molde da minha cadeira. Mas como eu tinha dito, qualquer cadeira você pode estar fazendo. Então, como é a cadeira de escritório, a cadeira padrão, aqui tá o molde do meu encosto e aqui tá o molde do meu assento. Não tem como eu deixar o molde para vocês, porque isso vai de cadeira, depende da cadeira que você tem aí na sua casa, tá bom? A ideia é a mesma, é só tirar o molde, as medidas, tirar o molde da sua cadeira e fazer a sua capa, tá bom?
Então, vamos à pelúcia para vocês verem como ficou. Então, gente, aqui tá o molde, tá? Do meu encosto. Eu vou virar aqui para vocês terem uma noção melhor, tá? Aqui tá o molde do meu encosto. Aqui tá o risco em cima da pelúcia, no avesso da pelúcia. Como que eu fiz isso? Eu coloquei o meu molde, que já tem 2 centímetros de largura, que eu cortei com a folga. E risquei com mais 2 centímetros de largura, tá? Ó. Ó. Mais 2 centímetros de largura, tá? Por que que eu fiz isso? Aqui soma 4 centímetros, tá? De largura do risco do meu molde, do risco exato da minha medida, para onde eu vou cortar. Por que que eu dei 4 centímetros? Porque essa pelúcia alta, ela não estica. Então, eu vou usar aqui o elástico. Usando o elástico vai facilitar a minha vida. Então, o que que eu fiz? Eu dei um espaço maior, tá? Para fazer uma voltinha, um contorno aqui, que o meu elástico possa passar de uma ponta a outra, para que eu possa ter a elasticidade para colocar a minha capinha, tá ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, aqui no caso, nós vamos cortar no risco, tá? No risco do lápis. Não tá perfeito não, tá, gente? Perfeito só Papai do Céu. Então, nós vamos cortar em volta do risco, tá? Depois que eu cortar em volta do meu risco, eu vou fazer como se fosse uma bainha. E eu vou orientar vocês como é que vai ser feito isso, tá? A mesma coisa eu fiz no meu assento. Vou botar aqui para vocês entenderem. Não tem como errar, gente. Olha, o assento tá aqui. Ó, o meu assento. E eu também dei 4 centímetros, tá? Do meu molde para o risco da onde eu vou cortar, tá? Por causa do mesmo motivo. Eu preciso de espaço para colocar o meu elástico e eu preciso que ele fique por baixo da minha cadeira. Ele vai franzir por baixo da minha cadeira, onde ninguém vai ver. Então, a ideia é essa, tá? Fazer larguinho pra gente fazer uma capa bem simples e bem prática, tá bom? Agora, nós vamos cortar e vamos pra costura. Bom, pessoal, então, cortei, tá? Aqui tá o meu encosto, tá bom? Vale lembrar que a pelúcia, ela solta muito pelinho. Ela, tá vendo? Olha, porque é pelúcia alta, então ela solta mesmo bastante pelinho. Então, você tem que ir com muito cuidado na máquina, tá? Quem não tiver máquina de costura, consegue fazer na mão também. Não tem mistério nenhum, tá bom? Então, aqui eu vou dar aproximadamente 2 centímetros, tá? 2 centímetros, deixando uma abertura aqui. Porque eu vou utilizar, você pode usar ou um grampo, tá? Ou um material, essa pecinha aqui para passar o elástico, é um passador de elástico. Eu prefiro grampo, porque o grampo é fininho e ele tem que estar em perfeito estado aqui em cima, tá? Para não rasgar, não machucar a peça, né? Então, para poder passar o elástico, tá bom? Então, eu vou passar na máquina aqui, junto com vocês, e vocês vão ver como que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos à máquina. Então, eu quero deixar na parte de baixo, aqui eu sei que é a parte de baixo da minha cadeira. Então, eu viro a minha pelúcia, olha, com aproximadamente 2 centímetros, tá? Se você tiver dúvida, eu faço no olho. Mas se você tiver dúvida, você pega a fita métrica e mede, ó. 2 centímetros, tá bom? 2, 3 centímetros, ó. De 2 a 3 centímetros. Por que que eu falo isso? Tem que ter uma folguinha pra passar o elástico, gente. Senão vai ficar complicado, tá? Então, aqui é a parte de baixo. Então, eu vou começar. Aqui eu botei a minha máquina na tensão 3, tá?
Botei num ponto larguinho. E aqui tem a curva, então a gente tem que ir com muito cuidado na curva para ficar legal, tá? Para não dar erro. Devagarinho na curva. Ó, se ficar muito embolado, porque é um tecido grosso, com volume, eu faço aqui como se fosse uma pencezinha. Não vai dar pra ver nada. Uma pencezinha só pra ficar bonitinho. Ó, mais uma pencezinha. Então, meninas, passei na máquina, tá? Ó, fica com uma marcaçãozinha, tá? Essa marcaçãozinha praticamente não aparece. E nós vamos passar o elástico por dentro do nosso grampo, tá? Aí eu dou um lacinho aqui, eu não dou nó. Eu só dou um lacinho. E eu não corto o elástico, tá? Não esse aqui, porque eu tenho rolo, então eu prefiro não cortar. Eu vou usar até onde for necessário para não desperdiçar material. Então aqui, olha, eu deixei minha abertura, ó. Tá? Eu deixei essa aberturinha aqui. E aqui nós vamos passar o elástico, tá? Com muita paciência. Ó, aqui eu tô com um pouquinho de dificuldade, mas tá indo. Se você começar a achar muita dificuldade, você pode pegar uma fitinha, só uma dica, tá? Uma fita adesiva, essa durex, e passa na ponta, porque vai deslizar melhor, tá? Ó, nas curvas a gente encontra um pouquinho de dificuldade, mas vai, tá? Eu vou terminar de passar e vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, passei o elástico, tá? Eu encontrei um pouco de dificuldade porque o meu grampinho ficava agarrando, né, por dentro, mas eu consegui passar, tá? Agora é muito importante você saber que um tecido que estica faz toda a diferença. A pelúcia, ela não estica, então ela não é tão fácil assim. Então, por isso que você tem que dar um espaço maior. Eu dei 4 centímetros além do risco do meu molde, mas eu aconselho vocês dar um pouquinho mais, tipo 6 centímetros, né? Pra ficar com uma folga melhor. Ficou direitinho? Ficou praticamente a conta. Mas é bom ter uma folga para não ficar nada muito apertado, tá bom? Até porque foi a minha primeira experiência que eu resolvi dividir com vocês. No caso da pelúcia, eu sei que se eu fizer com uma malha, vai ficar muito melhor, vai esticar, eu não vou ter problema algum. Mas a pelúcia realmente, ela é um pouquinho complicada porque ela não estica, mas ela também é muito linda, né, gente? Desculpa. Então, eu gostei muito da pelúcia. Então aqui, olha, tá quase pronto. Agora é só colocar no meu encosto e eu vou mostrar pra vocês assim que eu colocar, tá? Depois que eu finalizar o assento. Então, eu vou fazer a mesma coisa no assento junto com vocês e na hora de colocar na minha máquina ou na hora de colocar na minha cadeira, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Vamos para o próximo passo. Então, pessoal, agora vamos pro nosso assento, tá?
Bom, fiz a minha costurinha, tá? Deixei uma abertura aqui, tá? E passei o meu elástico no meu grampinho. Aí, para facilitar, eu coloquei um pedacinho de fita durex aqui na ponta, tá? Porque ele desliza melhor, já que esse tecido aqui é um tecido que não é muito fácil, tá bom? Mas sempre dando a dica de usar um material que estica, uma malha, não sei, de repente uma lycra bonita que você tem, às vezes até retalho. No caso aqui eu tô usando retalho que sobrou, entendeu? Então vou passar, tá? E já volto para mostrar a vocês. Nossa, olha que maravilha, facilitou 1000% a minha vida, vocês não tem noção. Vou passar aqui rapidinho, tá? E já volto pra gente colocar juntinho a nossa capa. Bom, pessoal, então eu vesti, né, com a capa. A capinha que eu fiz de pelúcia foi bem rapidinho, tá? Ela tá com elásticozinho, vou mostrar atrás pra vocês como é que ficou. Só pra vocês terem uma noção. Ó, como é que ela fica atrás. Ficou bem rente, tá? Ó. Se for possível aumentar um pouquinho, vocês podem aumentar, tá? Ela tá presa com elástico, ela não solta, que eu já sentei várias vezes, assim não sai. Mas eu aconselho vocês fazer uma medida maior. Eu vou colocar no vídeo, tá? Pra fazer uma medida um pouquinho mais larga. Eu falei 4, mas vamos botar aí 6, 7 centímetros, né? Olha que graça. Tá pronta a nossa cadeira. Então, pessoal, eu vou vestir pra vocês a minha capa, tá? Ó, aqui tá o meu elástico, dei 2 nozinhos na ponta, mas cuidado pra não escapar, porque isso é precioso. E eu vou forrar, ó, vou colocar a minha capinha, tá? Aqui em volta. E aí, eu posso dar um nozinho, se eu quiser, um lacinho, ó. Aqui embaixo, tá? Eu posso dar um lacinho, só pra não soltar, tá? Ó, nem dei nó. Escondo aqui, tá? Aqui tá a capa da minha cadeira. Tá? E dou um lacinho lá atrás, sem mistério nenhum. Tá aí a minha cadeira. Eu espero que vocês gostem.